E nós estaremos no texto de Atos 16, 11, aqui no prosseguimento à viagem missionária de Paulo. Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos com mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, Lídia, da cidade de Tiratira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua família, toda a sua casa, e um detalhe aqui, casa, nesse texto, é a palavra oikia, no grego, e toda casa que tem toda a palavra casa, nessa texto, como mais à frente da casa do carcereiro de Filipos, indicava que tinha crianças. Oikia estava ligada a crianças na casa, por isso, uma base bíblica aí para nós batizarmos crianças, sim. Então, a gente está registrando isso aí só para a gente trazer uma curiosidade. E diz mais o texto: nos jogou dizendo, se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso, aí está o texto. Muito bem, meus irmãos, a gente vai passar o mapinha aí para os irmãos, só fazer uma leitura básica e rápida dessa distanciamento aí que Paulo caminhou. Lembre os irmãos que ele saiu de Antioquia, passou pela Cilícia, Tárcio. No texto antes que a gente fez aí, ele passou por Derbe, onde ele levou Listra, levou Timóteo está com ele agora. Ele vai para Antioquia, região agora da Frígio-Gálata, aquele texto aí do 10, 6 a 10, região Frígio-Gálata. Ele está tentando ir para Bitínia, passa Mícia e chega em Troade. Um detalhe curioso, meus irmãos, que agora Paulo não está indo por aqui, pelo mar Mediterrâneo. Ele não está indo pelo mar, ele está indo a pé. Está indo a pé até Troade. Olha só quanto tempo, o quanto ele já andou. De Antioquia a Tarso, 138 quilômetros. De Tarso a Derbe, mais 138. De Derbe a Listra, 50 quilômetros. De Listra a Icônio, 38 quilômetros. Icônio a Antioquia, 100 quilômetros. De Antioquia a Troade, 375 quilômetros. Então, até Paulo chegar a Troade, onde ele para, e aí tem uma visão de uma pessoa falando, olha, passa Macedônias e ajuda-nos. Aí a gente percebe, é o curioso, foi uma caminhada longa até aí, após não de Deus, e aí ele tem uma direção do Senhor. Essa parada aqui foi fundamental. Por quê? Porque a partir daí, o evangelho ele só estava na região da Ásia. Ele agora vai para o novo continente, o continente europeu. E isso, então, começa a abrir as portas do evangelho. O evangelho está conquistando passo a passo o mundo. Aquilo que Atos 1:8 diz, que eles devem receberem um poder para em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, eles estão caminhando agora para um novo continente, uma nova gente, um novo grupo, que eles estão chegando, então, na região da Grécia. E essa passada para o outro continente foi fundamental. Por quê? Isso, então, abriu espaço para que outras pessoas crescem.
mostrando que o evangelho estava passo a passo, quase chegando então, como chegou na capital do império, que era Roma, que era a capital do mundo. Então, esse passar de mar para ir para a Europa, Macedônia, Filipos, é um ponto importantíssimo para nós também, os ocidentais, né? Porque o evangelho estava relacionado à região do Oriente. Ao passar, agora ele está vindo para o lado ocidental, para a nossa região, ou seja, não que sejamos europeus, não é isso, mas a nossa reunião está relacionada ao Ocidente, mostrando assim, que o evangelho estava avançando. Outro detalhe curioso que a gente destaca aí, e isso é a propósito de Paulo, Lucas, ao escrever esse evangelho, com quem ele encontra. Lucas, se você lembrar, a gente já falou algumas vezes sobre isso, ele dá ênfase aos excluídos, né? E uma das pessoas excluídas no tempo de Jesus eram as mulheres. Se você vê no Evangelho de Lucas, é o que mais valoriza as mulheres. No capítulo 8 de Lucas, a gente percebe o quê? Que ele fala de mulheres que assistiam Jesus com seus bens, ajudavam a Jesus, mulheres importantes. Ele está valorizando a mulher, resgatando a dignidade da mulher. Quando ele chega agora em Filipos, Lucas está registrando isso, está mostrando o que aconteceu. Com quem Paulo encontra? Paulo encontra com Lídia. E quem é a primeira mulher que se converte na Europa? A primeira mulher, primeira pessoa, melhor, foi uma mulher. Então, Lucas está enfatizando mais uma vez o valor da mulher, e não acontece isso por acaso. Ele está trazendo o seguinte, olha, a dignidade da mulher, o valor da mulher, o evangelho é para toda a gente, inclusive para as mulheres, e quem a recebe ali foi Lídia. Outro detalhe, por que essa igreja, essas mulheres aí se reuniam perto do rio? Não tinha sinagoga agora nessa região, se você percebe, não tinha. Nas regiões anteriores, tu sempre tinha. Por quê? Na região da Europa, não é que não tivesse judeus lá, mas eles se reúnem aonde? Perto do rio. Era o grupo de judeus que estavam ali. Lídia era alguém que tinha se convertido ao judaísmo. E os judeus, aonde eles faziam as suas cerimônias de limpeza, de purificação? Com água. Se não tem sinagoga, vai para perto do rio. E ali se fazia os rituais de purificação, que os judeus tanto faziam na sua maneira de rituais. Então a gente percebe o seguinte, Paulo descobre e ali vai, prega o evangelho. E esse texto é lindo demais, porque fala que Lídia, enquanto ouvia as palavras, Deus abriu o coração. O Senhor abriu o coração. Lídia era uma mulher riquíssima. Riquíssima naquela época. Alguém que vendedora de púrpura, uma mulher poderosíssima. É como ela fosse uma mulher assim, de uma marca muito poderosa no nosso, como Calvin Klein, ou outras marcas, Chanel, outras marcas poderosas, né? Philippe Martin, marcas poderosas dos nossos dias. Lídia era uma mulher nesse tipo de qualidade de riqueza. E Deus abre o coração quando ela ouve o evangelho. E aqui, irmãos, a gente quer meditar com os irmãos aqui nesse tema sobre a questão da cidade de Filipos. Bom, Filipos recebeu esse nome porque ela foi homenageada ao imperador do século IV. Possuía uma cidade, Filipos era uma cidade de domínio romano, e ela recebeu esse nome por causa porque tinha um imperador com esse nome. Outro detalhe também é que era um lugar de muitas fontes de água, de ribeiro,
daí perto do rio para batizar. Muito fértil o solo. Outro detalhe curioso da cidade, vale ressaltar, é que é uma cidade, então, que objetivava informar sua boa condição na área da educação, na medicina, e era próspera em minas de ouro. Então, era uma cidade que tinha o seu valor na visão dos romanos, por isso que eles dominaram. E, por último, também, era uma cidade privilegiada porque ela era ligação, lembra aí, ó, Europa e Ásia. Paulo veio da Ásia, então ela era a ponte principal. O primeiro estágio para alguém entrar na Europa era Filipos. Era a cidade da Europa ou do grupo da cidade gregas. Então a gente vê que isso foi uma oportunidade valiosa conduzida por Deus para que Paulo então pregasse o evangelho conduzido por Deus para esta região. Então, a gente vai estar meditando com os irmãos nesse verso aí sobre a abertura do coração desta mulher. Por isso nós cantamos, né? Recebi um novo coração. O que isso nos ensina? O que esse texto está falando aí? Não somente da viagem missionária de Paulo, mas ele está falando sobre regeneração. Esta é uma das doutrinas relacionadas à doutrina da salvação. Ou seja, é Deus, portanto, que faz esse milagre da vida no coração do homem. E aí, outro aspecto que a gente vê também é o seguinte: a palavra vida ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é a palavra bios, daí biologia, tipo de vida da pessoa, do homem. Mas também, ou seja, tem a palavra zoé, importante palavra. Essa palavra está muito presente no Evangelho de João, porque João escreve para gregos, e o zoé é vida espiritual, é um tipo de vida que Deus dá. É o nascer de novo de Jesus falando ao Nicodemos. É uma vida eterna, vida centrada somente em Deus. Então, quando se fala aqui que o Senhor abriu o coração, ele está falando exatamente dessa vida regenerada, vida que vem do Senhor, o zoé de Deus, a vida espiritual. Não é vida biológica, como o homem reproduzir o próprio homem, mas é uma vida de Deus, e é Deus que faz isso no coração do homem. Daí a gente vê, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, como acontece essa regeneração? Qual é o caminho para que isso aconteça? O que esse texto diz para que como essa mulher foi alcançada pela graça de Deus? Primeiro lugar, ela se dá exatamente por uma atividade conduzida por Deus. Não há dúvida de que esta conversão estava nos planos de Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa foi uma visão de Deus a Paulo, para que Paulo chegasse àquela região. Deus estava conduzindo aquela comitiva missionária. Eles tiveram vários nãos para ir para outras regiões, e Deus é que estava abrindo a porta para esta cidade. Então você vê, para quê? Para que essa mulher se convertesse. Outro detalhe, Deus nos conduz para esse lugar de oração, como diz o texto. Daí que havia ali um ponto importante de contato para que os missionários ali pregassem a palavra. Então, o que a gente percebe? A regeneração, ela é fruto de uma soberania de Deus. Deus conduzindo as pessoas à salvação. Deus direcionando, Deus chamando. E ali estava essa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, que ouve o evangelho e se converte. Então, a salvação, ela não é um processo decidido pelo homem. Ela é uma direção de Deus. Deus é que chama, Deus é que conduz, Deus é que atrai, Deus é que envia, Deus é que convoca. Deus é que chamou Paulo a Macedônia e ele chegou até ali e prega, e a pessoa se converte,
revelando claramente que o Senhor é que abre o coração. João 6,44 é um versículo que revela exatamente essa questão, quando diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei. Não foi Lídia que foi a Paulo, mas Paulo, direcionado por Deus, é que vai a Lídia. Não a Lídia, mas aquele lugar. Prega o evangelho e aquela mulher se converte. Então, soberania de Deus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, diz o texto de Efésios 2, 4 e 5, ele vos deu vida. Então é Deus que dá-te Zoé, a vida de Deus. É ele, portanto, que manifesta a salvação no coração humano. Segundo lugar, nós podemos perceber aqui que essa atividade regeneradora é um ato conduzido por Deus, mas ela acontece como também? Através da pregação da palavra. Perceba o texto aí quando diz: o Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Vê-se que a mudança de vida de Lídia se deu quando ela escutava o quê? A palavra. Quando ela escutava o quê? O evangelho. Quando ela escutava a pregação do evangelho. Ela teve a consciência, quando Cristo foi apresentado a ela, de que ela era uma pecadora e que Jesus Cristo era o Messias e que ela precisava de arrependimento, de mudança de vida. Então, através da pregação do evangelho, Lídia é alcançada, liberta, transformada interiormente, falando exteriormente, certamente. Mas o fato é que esse texto nos mostra que para que se alcance os eleitos, os salvos, as pessoas que hão de ser salvas, é necessário o único caminho, além da condução de Deus, é a pregação do evangelho. Perceba, irmãos, que Paulo não sabe com quem ele vai chegar, com quem se relacionar nessa cidade. Deus só falou através daquela visão: passe a Macedônia e ajuda. Ele falou assim: ó, lá vai ter uma mulher que vai se converter. Não, foi quando Paulo pregava o evangelho é que essa mulher se converteu e se rendeu a Cristo Jesus. Então nós caminhamos na mesma medida, né? Quem serão os salvos, os eleitos? Nós não sabemos. Sabemos que vai existir, mas isso é uma questão de Deus, sim. O que eu e você temos que fazer é pregar o evangelho, porque pregando o evangelho a toda criatura é que Deus há de chamar os que hão de crer na sua palavra. Então, cabe a mim e a você pregar, falar de Cristo, comunicar Cristo. Quem vai ser alcançado por esta graça salvadora, isso aí é com Deus, porque a vida é de Deus, Ele dá a quem Ele quiser. E como acontece isso? Através da pregação do evangelho. Diz o texto de Romanos 10, 14. Como há de crer se não há quem pregue? E aí ele vai falar exatamente de que felizes são aqueles que anunciam as boas novas, né? E ele vai dizer também em Romanos 10, verso 14, as seguintes palavras, né? Diz aqui o apóstolo Paulo, após passar por essas experiências de pregar o evangelho: como poderão invocar se não há quem pregue? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a coisa boa. Para que se tenha a fé verdadeira, a fé que vem de Deus, a vida de Deus, ela se manifesta pela pregação do evangelho de Cristo Jesus. Já que nós estamos no mês do lar, como a criança vai entender o evangelho? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É através da palavra, da pregação da palavra, é que os corações são alcançados. Terceiro lugar, como acontece a regeneração?
É uma atitude dirigida por Deus, é uma atitude que acontece pela pregação do Evangelho de Deus. Terceiro, é um ato instantâneo na vida do que crê. A regeneração não é um processo, mas é algo que acontece no momento. Santificação, que é um processo. Após a salvação, então, a pessoa passa a tomar um passo a passo de comunicação, de relação com Deus, de intimidade com Deus. Mas a salvação, na regeneração, é um ato, acontece automaticamente pela palavra de Deus. Então, a gente pode perceber algo muito curioso nesse texto aí, irmãos. Algo curioso aí, exatamente o seguinte: porque ela se deu através da palavra do Senhor. Deus agiu naquele coração e fez daquela mulher uma nova criatura. Ela respondeu não ao chamado de Paulo, ela respondeu ao chamado de Deus, através da palavra de Deus que Paulo pregava. Então, nós podemos perceber o seguinte: é algo que acontece instantaneamente pela ação poderosa de Deus na vida do pecador. É uma mudança transformadora que vem de dentro na vida da pessoa. E aí nós lembramos de dois textos. Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Essa palavra é o poder que quebra os corações de pedra e transforma em coração de carne. A gente lembra de outro texto também, de 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E agora que a pessoa crer nesse Evangelho, Deus abre o coração dessa pessoa. A gente lembra do terceiro texto que se encontra em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a regeneração, esse zoé de Deus, é manifestado no coração do eleito de Deus, e ele, então, automaticamente, ao ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho, é que se traz a vida, a salvação, tudo isso por obra e graça do Espírito Santo na vida do pecador. A regeneração, ela é obra do Espírito, irmãos. Por isso que quando a gente ora antes de uma mensagem, é para que o Espírito Santo transforme o coração das pessoas. É ele que faz a obra. Paulo pregava o Evangelho e o Espírito Santo vai e trabalha no coração, na vida de Lídia, e faz dela uma nova criatura. Terceiro lugar, como se dá a regeneração? É algo que só Deus pode fazer. O texto mostra que Lídia era uma mulher piedosa, uma religiosa. Ela é religiosa grega, religiosa da fé judaica. Era uma mulher presente, ela estava ali todo dia. Era uma mulher de oração, na visão judaica, né? Mas não era convertida ao Evangelho. Ela era uma religiosa. Por isso que Jesus falou, olha, para Nicodemos, você é um judeu, e se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Ou seja, se você não for regenerado, se arrepender, não vai ter vida. Daí que a gente vê o seguinte, que não basta a pessoa ler a Bíblia, ela estava lá lendo a Torá, lá os livros da lei, e as reuniões de oração, ela estava indo lá também, ou frequentar reuniões da igreja. O que importante é nascer de novo. Isso depois é uma consequência. Religiosidade não salva ninguém. O que salva é a pessoa nascer de novo. Isto é algo promovido por Deus no coração do homem. É algo que é uma decisão de Deus, uma exclusiva decisão de Deus. É Deus que vai ao encontro do pecador e o salva. Lógico, depois da salvação,
nós vamos à igreja, nós ouvimos o evangelho, nós vamos aos cultos, nós participamos da reunião de oração, participamos da ceia. Evidente, isso é natural, é a consequência. Mas o que a gente vê aqui era uma mulher adepta de uma religiosidade judaica, mas ela não era salva ainda. Ela foi alcançada pela salvação através da pregação do evangelho. E aí a gente vê, é algo de Deus. O texto que nos lembra isso é qual? João 15,16. Não foste vós que me escolheste, eu é que escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. 1 Pedro 1,3 diz, bendito seja o Deus e Pai de Cristo Jesus, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível. Então é Deus que é bendito para conosco na sua graça, em nos abrir o coração pela sua muita misericórdia, para que nós tenhamos uma vida, acreditemos na esperança e crendo também de que a morte não é o fim, mas que ressuscitaremos um dia. Quem só pode fazer isso no coração de um homem é Deus. Nós pregamos, nós anunciamos, nós evangelizamos, como aqui em Itaici, as pessoas têm uma noção do evangelho, mas quem vai salvar essas pessoas é Deus. Cabe a nós não desistirmos de anunciar Cristo Jesus. Quinto lugar, estamos terminando, irmãos. Promove significativas mudanças. Quais foram as mudanças na vida desta mulher? Esta mudança que acontece de modo total, foi alcançada no coração. É de dentro para fora. Ou seja, a pessoa evidentemente não vai deixar de pecar, mas Lídia foi mudada de dentro para fora. Não foi uma questão de aparência, mas foi de dentro para fora. Ela foi mudada internamente, no coração, algo que é realizado pelo Senhor, algo que só Deus pode fazer. A mudança ela tem que sair de dentro para fora, ou seja, e quando isso acontece, certamente vai ter fruto, vai render frutos, porque é Deus que está realizando essa poderosa obra no coração das pessoas. E aí a gente lembra aqui de Isaías 43, verso 13, quando diz, né? Ainda que houvesse o dia, eu era, e nenhum há que possa alguém livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus age, mudanças acontecem. E Lídia foi alcançada pelo Evangelho e Deus transformou o seu coração, mudou a sua vida, mudou internamente. Agora ela não é uma religiosa, ela é uma filha de Deus, porque ela creu no Evangelho de Cristo, como o próprio texto nos mostra aí, que ela creu naquilo que foi pregado, ou seja, ela acreditou naquilo que Paulo pregava. Quinto lugar, estamos terminando. Sexto lugar, ela foi batizada. O batismo não provoca a regeneração, o batismo não salva ninguém, mas é algo que já aconteceu. Alguém que crer em Cristo é ensinada, depois é batizada. Ela ouviu o evangelho e depois foi batizada. Aí que Lucas informa que não somente Lídia, mas sim toda a sua família foi incluída no pacto, toda a sua casa, todos os seus foram incluídos na aliança. Então, foi uma salvação que incluiu a família toda. Então, a gente vê, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí a gente vê, então, que aquela família foi batizada e alcançada pela graça de Deus. Último lugar, tudo isso aconteceu por quê? Qual foi o resultado disso? Todas essas bênçãos aconteceram, visto que Deus estava à frente daquela jornada de Paulo. Ou seja, tudo aconteceu porque eles foram obedientes a Cristo, ao chamado de ir para Macedônia. Daí que eles viram a glória de Deus, viram as maravilhas de Deus,
foram completamente contemplados, ou seja, com a vitória na missão que Deus os confiou. Então, tudo isso aconteceu, esse milagre aconteceu, casa foi dada a eles para morar ali alguns dias, porque pela provisão do Senhor. Então, a regeneração é uma obra e graça de Deus que se dá através da pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo.